Só relembrando algumas propriedades. Nós temos uma primeira propriedade, que é multiplicação de potências de mesma base. É mais ou menos assim, ó. Quando você tem uma potência, um x elevado a a, vezes uma outra potência, por exemplo, só que a mesma base, né? X elevado a a, x elevado a b, basta você conservar a base e somar os expoentes. Tá aqui, ó, a mais b, certo? Então, eu vou te dar um exemplo agora com números inteiros no expoente, números inteiros negativos. Por exemplo, se você tem lá 2 elevado a menos 4 vezes 2 elevado a menos 1, pode ser. Vamos resolver isso através da propriedade. A gente conserva a base, é o que a regra diz para fazer, e agora a gente tem que somar os expoentes. Então vai ficar menos 4, eu vou ter que somar com o menos 1. Importante colocar um parênteses aqui, ó. E aí essa história vai ficar mais ou menos assim, ó. 2 elevado a mais com menos, neste caso aqui desse parênteses, vai ficar menos. Então, menos 4 menos 1 fica menos 5. E aí, é só usar as técnicas, né, que eu acabei de mostrar para vocês, onde ó, o expoente é negativo. Então, é importante inverter a base. Tá aqui, ó. Aquele 2 fica 1 sobre 2. E aquele expoente negativo, a gente deixa ele positivo. 1 elevado a 5 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. E 2 elevado a 5, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Essa é a primeira propriedade. Tem uma segunda propriedade, é bem parecida com essa primeira, só que agora não é mais a multiplicação, é uma divisão. Toda vez que você tiver uma potência, né, dividido por outra, e elas têm a mesma base, basta conservar a base e subtrair. Dessa vez não é somar, é subtrair. Então vai ficar A menos B. Essa é a regra, ok? Então vamos lá para um exemplo prático. Por exemplo, 3 elevado a menos 2 dividido pela... Eu tenho que colocar a mesma base aqui. 3 elevado a menos 4, pode ser. Então vamos lá. Perceba, isso é uma divisão de potências de mesma base. A gente vai lá, conserva a base, e agora a gente precisa subtrair os expoentes. Então vai ficar menos 2, menos da regra, o próximo, que é menos 4. Então tem que pôr aqui esse parêntese, e aí vai ficar a base, que é 3. Esse menos com menos aqui, separados por um parêntese, vai ficar mais. Então vai ficar menos 2 mais 4, que é 2, positivo, nesse caso, ok? E 3 ao quadrado dá 9. Legal. E para finalizar, nós temos ainda a terceira propriedade, que é a potência de potência. É quando você tem uma potência qualquer e essa potência está elevado a um outro expoente, um outro número, ok? E aí a regra diz que nós temos que multiplicar essas duas coisas. Vai ficar então A vezes B. Então, vamos para um exemplo prático de potência, onde esses numerozinhos A e B, eles estão aí no conjunto dos números inteiros. Pode ser que seja positivo, negativo. Por exemplo, suponha então, pode ser aqui o 5, ok? Elevado a menos 2 e ainda está elevado a menos 1. Veja bem, isso é uma potência de potência. Aplicando a regra, nós temos que multiplicar essas duas coisinhas. Vai ficar assim, ó, conserva a base aqui, 5, menos 2, vou representar aqui para você, ó, vezes o menos 1, né? Lembre-se que isso aqui vai ficar 5, menos com menos dá mais, afinal é uma multiplicação, então mais 2 vezes 1 está aqui, e para terminar, 5 elevado a 2, 25.